O primeiro dos grandes escritores russos, Alexander Pushkin, talvez tenha aberto espaço para outros gigantes que viriam depois, como Dostoiévski, Chekhov, Tolstói, mas começou com o seu nascimento em 1799. Esse escritor tem um conto muito conhecido e vai ser um deleite para todos nós nos aventurarmos pela literatura de base da Rússia, que depois se tornou tão conhecida. Com vocês, de Alexander Pushkin, narrado por Marcelo Fávaro, A Dama de Espadas. A Dama de Espadas significa malevolência secreta. O novíssimo livro do cartomante. Capítulo 1. Mas tardes de borrasca, todos à tasca, trocavam 100 mais 100, que Deus no além lhes perdoe. Amém. Apostas, riscos, bis, quem ganha faz um X com giz. Tardes de borrasca, encargos graves na tasca. Certa feita, jogavam-se em casa de Narumov, oficial da cavalaria de guarda. A longa noite de inverno passou imperceptível. Sentaram-se para comer depois das 4 da manhã. Os que haviam ganho estavam famintos. Já os perdedores mal tocavam na comida. Limitavam-se a deixar aquele olhar perdido nos pratos vazios. Somente quando os garçons começaram a abrir garrafas de champanhe é que a conversa ganhou ânimo. E você, como se saiu, Surine? Perguntou o anfitrião. Eu perdi como sempre. Eu devo ser o sujeito mais azarado do mundo. Mesmo me esforçando e mantendo a concentração, eu não consigo ganhar. E mesmo assim você não pensa em largar o tapete verde, não é, Surine? Sua perseverança me comove, me emociona. Mas e então? O que você pensa do Hermann? Disse outro convidado, apontando para um jovem engenheiro. Ele nunca pôs uma carta nas mãos. Nunca apostou um centavo e mesmo assim vem aqui, senta-se e fica até às 5 da manhã assistindo aos nossos jogos. Surpreso por ser citado, Hermann falou. Eu me interesso muito por jogos, disse o engenheiro, mas não tenho condições de sacrificar o necessário na esperança de ganhar o supérfluo. O Hermann é alemão, por isso é econômico, e não há nada de errado nisso. Mas se há uma pessoa que eu realmente não entendo, é a minha avó, a condessa Anna Fedotovna, comentou Tonsky. Ora, e por que não? Um dos convidados perguntou. Eu não entendo por que ela não joga dinheiro. Me parece bem normal para mim o fato de uma senhora de 80 anos não querer apostar seu dinheiro, ponderou Narumov. Acontece que... Vejam, ela não é uma velhinha qualquer. Não digam o que vocês não conhecem a história, hã? Perguntou Tonsky, medindo seus companheiros com um olhar investigativo. Eu não faço a mínima ideia. Que história é essa? Perguntou o anfitrião enquanto os demais convidados faziam silêncio, aquele silêncio ansioso à espera da resposta. Pois ouçam bem, eu vou contar para vocês. O grupo de jogadores se ajeitou em suas cadeiras e alguns até inclinaram um pouco o torso para que sua cabeça e ouvidos chegassem mais perto de Tonsky, que começava a falar. Há muito tempo, uns 60 anos atrás, minha avó foi a Paris, onde causou uma grande sensação. As pessoas a seguiam pelas ruas para vislumbrar a Vênus Moscovita. Richelieu se apaixonou por ela e minha avó conta que ele quase se matou devido ao modo indiferente que ela o tratava. Naquela época,
As mulheres costumavam jogar por dinheiro bem mais do que nos dias de hoje. Minha avó adorava participar dos jogos de carta na alta sociedade de Paris. Meu avô, no início, bancava esse prazer dela. Mas como minha avó perdia frequentemente, ele passou a reclamar dos gastos. E então, para poder continuar jogando sem aborrecê-lo, ela pediu grande quantia em dinheiro para o Duque de Orleans. Bom, a minha avó tinha um pressentimento de que iria ganhar. Com o dinheiro do jogo, pagaria sua dívida com o Duque de Orleans e usaria o resto para jogar sem depender do meu avô. Nossa, bem moderna sua avó, hein, Tonsky? Brincou um dos convidados. Ah, era assim. Sorriu o neto com orgulho. Mas e aí? Sua avó ganhou o jogo e o dinheiro? Queria saber Hermann. Tonsky retirou o sorriso de orgulho do rosto e falou. Ela perdeu tudo naquela noite. Fracassou em todas as rodadas de carteado. O grupo de jogadores, antes animado, agora ouvia Tonsky com um silêncio triste. E quando chegou em casa, a minha avó comunicou o ocorrido ao meu avô e ordenou que ele pagasse a dívida. Tiveram, é claro, uma discussão calorosa. Ele estava cansado de pagar as dívidas de jogo dela. Pelas contas dele, ela havia consumido em torno de $500 mil francos em 6 meses. E mesmo temendo a reação dela, simplesmente meu avô se recusou a pagar a dívida. Ela deu uma forte bofetada na orelha do marido e foi dormir sozinha para demonstrar insatisfação. Como as pessoas pareciam interessadas na história, Tonsky continuou. E no dia seguinte, minha avó procurou novamente meu avô. Ela pensava que, por ter discutido com ele na noite anterior, ele estaria mais calmo e lhe daria o dinheiro. Mas, na verdade, ele estava bem aborrecido e novamente lhe negou o dinheiro. Desesperada, ela resolveu pedir auxílio para algum amigo e entrou em contato com o Conde de Saint-Germain. Conde de Saint-Germain? Perguntou admirado um dos jogadores. Esse conde aí não é aquele aventureiro famoso? Perguntou Hermann. Sim, o próprio. O Conde de Saint-Germain, ele era uma figura fascinante. Dizem que era alquimista, que conseguia transformar chumbo em ouro. Há relatos de que Germain descobriu o elixir da vida e que é um imortal. Outros dizem que ele descobriu a pedra filosofal e outras tantas maravilhas. Para algumas pessoas, ele era um espião. Para outras, um vigarista. Mas o certo é que a sociedade francesa da época simplesmente adorava sua presença. Eu ouvi dizer que ele era, ou é, um sujeito galante e conquistador de mulheres, comentou um capitão. E a sua avó era amiga dele? Hermann. Ela havia conhecido o conde na noite anterior, mas decidiu lhe pedir dinheiro porque teria vergonha de acionar um amigo mais antigo para cobrir uma dívida de jogo. E além disso, muita gente dizia que o conde de Saint-Germain era muito rico e tais boatos condiziam com seus modos e roupas. E o conde emprestou dinheiro? Quis saber um apostador mais apressado. Calma aí, meu amigo, eu chego lá. Respondeu Tonsky sorrindo. Ao receber o convite para encontrar minha avó, o conde prontamente se dirigiu à sua casa. Com o seu jeito encantador, a Vênus Moscovita contou sobre sua falta de sorte nas cartas e a frieza de seu marido em não querer solucionar o problema. O conde ouviu atentamente, orgulhoso com a possibilidade de salvar aquela linda mulher da vergonha da dívida. Quando minha avó terminou o relato, Saint-Germain falou: Eu certamente poderia lhe emprestar a quantia necessária para pagar esta dívida. Contudo, penso que você não ficaria em paz enquanto não me pagasse. E a última coisa que eu quero é causar preocupações que me venham a marcar o seu belo rostinho. Por isso eu tenho uma ideia melhor. E que ideia seria essa, conde? Perguntou minha avó com o coração aflito. Você pode ganhar seu dinheiro em uma nova aposta. O sorriso tímido que minha avó trazia na boca desapareceu com a proposta do conde. Mas como vou reaver toda essa quantia se não me restou nada para iniciar um novo jogo?
O conde sorriu animado e disse: Mas não é necessário dinheiro, querida. Escute bem a minha ideia. Tonski olhou para os seus amigos jogadores. O sol frio do inverno começava a se espreguiçar através das janelas do salão. Com solenidade, Tonski falou: O conde aproximou sua boca da orelha da minha avó. Ele revelou um segredo pelo qual qualquer um de nós aqui pagaria uma pequena fortuna. Naquela mesma noite, minha avó compareceu ao Palácio de Versalhes, onde seria realizado o Jeu de la Reine. O Duque de Orleans estava presente. Quando ele se aproximou, ela deu uma desculpa qualquer por ainda não ter pago sua dívida e o convidou para uma nova partida. Confiando que poderia vencê-la mais uma vez, ele aceitou. O jogo estava bem disputado, até minha avó escolher 3 cartas imbatíveis em sequência e vencer o jogo, saldando sua dívida. Mas isso foi sorte, não foi não? Disse um dos convidados. Eu não sei se acredito nisso, desconfiou Hermann. Vai ver, as cartas estavam marcadas, sugeriu outro convidado. Eu penso que não, Tonski respondeu seriamente. Espere um pouco, Tonski, disse Narumov. Você tem uma avó que sabe destrinchar 3 cartas vencedoras em sequência. E ela nunca lhe contou o segredo de como fazer isso? Aí é que está o mistério de toda a história, amigo. Ela teve 4 filhos. Meu pai e mais 3. Todos eles foram jogadores determinados e ambiciosos e mesmo assim, nenhum deles conseguiu lhe arrancar o segredo das cartas. E quem lhe contou a história? Perguntou Hermann. Meu tio, o conde Van Illich, jurando sobre a sua honra que era uma história verdadeira. Bem, ele também me contou que outro nobre, chamado Chaplinsky, quando jovem perdeu 300 mil rublos para o famoso jogador Zorit. Minha avó nunca gostou das extravagâncias da juventude, mas teve pena do rapaz e resolveu ajudá-lo a vencer Zorit, se ele prometesse nunca mais jogar após a vitória. E na mesma noite, Chaplinsky jogou 3 cartas em sequência e recuperou todo o dinheiro que havia perdido. Mas esse Chaplinsky não é aquele mesmo milionário que ficou famoso por morrer na miséria? Perguntou Hermann. Sim, ele mesmo. E se não me engano, ficou paupérrimo após voltar a jogar, confirmou Tonski com seriedade. Mas creio que... Bem, agora é hora de irmos dormir, pois o sol já vai alto no céu. Os convidados esvaziaram seus copos, despediram-se e foram embora. Capítulo 2. A velha condessa olhava seu rosto em frente ao espelho. Aquele retângulo de vidro polido havia testemunhado o passar do tempo e as transformações em sua face. Sabia que, mesmo que se maquiasse e usasse diversos produtos de beleza, a pele não voltaria a ser firme e lisa. Mas o simples fato de tratar de seu corpo a fazia se sentir bem. 3 empregadas a auxiliavam na tarefa, alcançando o rouge, os prendedores de cabelo e um belo chapéu que a avó de Tonski usaria naquela manhã. Quando a condessa e as empregadas deixaram o quarto, Lizaveta ficou sozinha, entretida com seu bordado, sentada em frente à janela para aproveitar a luminosidade de prata do dia parcialmente nublado. A janela no andar de cima do sobrado tinha uma bela vista dos telhados de São Petersburgo. Em uma pausa para descansar os olhos da tela, a garota desviou seu olhar para a rua. Seu estômago ardeu. Lá embaixo havia um belo rapaz, do outro lado da rua, perto da esquina. Ele tinha o rosto voltado para cima e olhava para a janela de Lizaveta. A surpresa de estar sendo observada fez que as bochechas da garota ficassem vermelhas. Um pouco perturbada, Lizaveta voltou a colocar os olhos no tecido, sem ousar levantá-los dali. Embora tivesse curiosidade, faltava-lhe coragem para levantar o rosto de novo e espiar pela janela. Era tímida. Minutos depois, a condessa voltava ao quarto. Estou pronta, Lizanka. Pode chamar a carruagem. Lizaveta saiu da janela, mas parecia aérea.
Os olhos estavam distantes. Qual é o problema em você, minha criança? Eu pedi que chamasse a carruagem. Em seu susto, Lisaveta viu seu estado de concentração desfeito e saiu do quarto, indo avisar o cocheiro. Quando voltou, a condessa pediu que a garota vestisse algo mais adequado. Lisaveta tinha vontade de jogar tudo para o alto e se aproximar da janela, para ver se o homem ainda estava lá, se ainda a olhava. Escolheu um vestido bonito. Quando saiu de seu quarto, sentia-se radiante. Pensava que iria sair de casa e que passaria na frente do desconhecido que lhe interessava cada vez mais. A condessa pôs os olhos no vestido da menina e notou que ela estava mais bonita do que o habitual. Onde você vai com esse vestido? Foi por causa dele que você me fez esperar? Saiba que o tempo está muito ruim hoje para esse tipo de vestido. Está ventando muito. Vestindo o chapéu e luvas, Lisaveta se sentia muito bonita para ficar aborrecida com as observações da condessa. Perdão, condessa, mas o tempo está ótimo hoje, disse o valete recém-entrado na sala. Meu caro, você nunca pensa antes de falar, não é mesmo? Abra a janela. Viu só? Está ventando. Temos muitas nuvens e até mesmo um pouco de frio. Pode recolher os cavalos. Nós não vamos a parte alguma hoje. Sim, senhora, sim, disse o valete meio desapontado. Voltando seu olhar para Lisaveta, a condessa proferiu. Pode mudar de roupa, Lisaveta. Nós não vamos mais sair. Ai, que a vida minha! Pensou a garota enquanto se despia no quarto. Realmente, Lisaveta Ivanovna não era a criatura mais sortuda da terra. Era difícil assessorar a condessa. Ela não era uma pessoa má, mas havia acumulado tantas manias, tantos caprichos e tantas regras de conduta durante a vida que, muitas vezes, para conviver com ela, era preciso uma paciência cavalar. O assunto beleza incomodava a anciã, intitulada Vênus Moscovita. Ela havia sido extremamente linda na juventude e na idade madura, mas na velhice seu esplendor havia ido embora. Não suportava ver a jovem Lisaveta bem arrumada dentro de sua casa ou passeando ao seu lado. A garota certamente iria chamar mais atenção do que a própria condessa, e isso era inconcebível. Por isso cancelaram o passeio. Lisaveta então era a mártir da casa. Cada vez que a condessa tinha alguma reclamação de ordem pessoal ou algum tipo de angústia emocional, era a jovem que sofria. Se a condessa ordenava um chá, Lisaveta o preparava e o servia. Mas o chá ou tinha muito açúcar, ou não tinha quase açúcar, ou não estava bem quente, ou estava muito quente. Se a condessa ordenasse que ela lesse um livro, a história era ruim, e os personagens fracos, e a voz de Lisaveta muito baixa. Quando iam passear, o tempo estava frio, ou o calçamento irregular. Pelo combinado, Lisaveta deveria receber um salário por suas tarefas, mas nem sempre a velha condessa se lembrava de pagá-la. Uma única vez Lisaveta teve coragem para reclamar e ouviu um grande sermão sobre normas de conduta e honestidade e acabou ficando sem receber, pois a condessa disse que ela já havia recebido pelos serviços daquele mês. Nos bailes, a condessa era uma espécie de decoração viva da sociedade moscovita. No início do evento, todos iam cumprimentá-la com grande reverência, mas depois ninguém mais reparava em sua presença. Ela era apenas uma formalidade. Lisaveta a acompanhava por obrigação. Todos sabiam que ela era empregada da condessa e por isso não interagiam com ela. As mulheres se aproximavam dela apenas no toalete, caso precisassem de ajuda com seus vestidos. Mesmo sendo muitas vezes mais bonita do que as outras garotas do baile, Lisaveta não tinha permissão social para tirar os homens para dançar, e eles, por sua vez, somente a tiravam quando seus pares ainda não haviam chegado, e mesmo assim, para uma dança apenas, pois temiam ser mal afamados, caso demonstrassem interesse por uma garota de classe social inferior. Dançar uma música era algo, socialmente aceito como normal. Dançar duas ou mais temas, aí já transferia ao par certa intimidade,
Um começo de compromisso, que poderia até virar um namoro. Lisanka gostava muito do começo dos bailes, quando muitos rapazes ainda estavam sem seus pares e vinham dançar com ela. Porém, quando a festa já estava completa, ela ficava de canto, sozinha, vendo os jovens casais sorrindo e bailando, e ela ouvindo as queixas da condessa. Capítulo 3. Hermann era filho de um alemão naturalizado russo. De seu pai, o jovem engenheiro do exército herdou uma pequena soma em dinheiro. Contudo, se negava a usar a herança e trabalhava duro para pagar suas contas e se manter. Esse estilo de vida não permitia luxos, mas Hermann não se importava muito com isso. Seu objetivo era juntar mais dinheiro para, então, com tranquilidade e estudo, decidir aonde investir. O rapaz era muito criativo e tinha uma imaginação forte e ativa. Algumas vezes pensou em investir a herança em algum negócio ou outro, mas a sua firmeza de propósito sempre prevalecia e ele continuava vivendo de modo espartano. Tal autodisciplina formou em Hermann uma personalidade fria, calculista, e por isso ele, um jogador nato, nunca jogava cartas, apenas observava. E por isso ele não cometia os erros comuns da juventude. Não era dado a beberagens, não se atirava em grandes paixões e continuava repetindo para si e para os outros o seu grande lema: eu não estou em condições de arriscar o necessário para ganhar o supérfluo. Toda essa determinação chegou ao limite quando o engenheiro ouviu a história da avó de Tonsky. O truque das 3 cartas causou uma grande impressão em sua imaginação. No dia seguinte ao jogo, Hermann não conseguia pensar em outra coisa. Vejam, se a velha condessa me revelasse esse segredo, com toda a minha observação de estilo de jogo dos outros, e com o fato dos meus adversários não saberem qual é o meu estilo, e mais o trunfo de saber a tática da condessa, eu vou ficar rico. Eu não vou perder nunca. Eu não vou ter mais desculpas para não jogar. Mas como eu posso fazer isso? Eu tenho que ser apresentado à velha, ficar amigo dela, fazer favores. Eu vou me tornar o seu amante. Mas ela tem 87 anos. Não importa. Só o que importa é o segredo das cartas. Eu vou falar com o Tonsky hoje mesmo. Vou pedir para ele me apresentar a sua avó. Eu invento qualquer desculpa, vai dar tudo certo. Caminhando ao entardecer, Hermann foi se enuviando por pensamentos grandiosos e mesquinhos, e quando viu, estava em uma das principais avenidas da cidade. Mas a rua estava bloqueada por algumas carruagens de luxo, cavalos possantes, gente bonita entrando na casa de 2 pisos. Oficiais da cavalaria, moças elegantes, vestidos de seda e botas bem lustradas, desciam das carruagens e entravam nas casas, com sorrisos, cumprimentos e alegria. De quem é essa casa, amigo? Perguntou Hermann para o guarda da esquina. Essa é a residência da condessa. A condessa Anna Fedotovna. O coração do engenheiro balançou. Novamente a estranha história das 3 cartas se atravessava em sua vida. Caminhando a esmo, perdido em seus pensamentos, Hermann tinha parado em frente à casa da condessa, a avó do seu amigo Tonsky. Foi o que bastou para que a imaginação do jovem galopasse de vez. Passou boa parte da noite caminhando e tendo ideias. Bolou dezenas de planos para se aproximar da condessa. Quando chegou em casa, tentou dormir, mas o cérebro estava muito ativo. Ficou sonhando acordado por mais de 3 horas. E quando o sono veio, no meio da madrugada, Hermann sonhou com as cartas, maços de dinheiro, mesas verdes e montes de moedas. Quando acordou, percebeu triste que sua riqueza onírica tinha sumido. Lavou-se, vestiu-se e, sem fazer o de jejum, rumou como um zumbi enfeitiçado até a frente da casa da condessa. Estava obcecado para conseguir o segredo das cartas. Ficou em frente à casa, do outro lado da rua, perdido em seus pensamentos, sem reparar na beleza da manhã de prata. Apenas olhava para as janelas da casa. Em uma delas havia uma cabeça feminina com um viscoso cabelo preto. O rosto estava curvado,
Provavelmente sobre um livro ou uma costura, pensou. De repente, o rosto se ergueu e Hermann viu as feições jovens e o par de olhos negros. E nesse momento, decidiu seu destino. Capítulo 4. No dia seguinte àquela manhã em que tinha visto o misterioso oficial de engenharia do exército aproximar-se da janela, passou a ser uma tarefa mais arriscada para Lizaveta. A jovem punha-se a ler, costurar ou bordar como de costume, mas já na primeira vez em que foi erguer a cabeça para descansar o pescoço e distrair a vista, seu estômago ardeu. No mesmo lugar ali estava parado o mesmo oficial, com a mesma farda, seus olhos olhando fixamente para a janela dela. Envergonhada, a moça voltava a baixar a cabeça e continuar o seu trabalho. Tinha vontade de olhar de novo, mas tinha também receio. Por um lado, não queria parecer muito saliente. Por outro, tinha vergonha de se expor. Mas após uns 5 minutos de tortura mental, decidiu dar uma olhadela rápida e o seu coração gelou. Lá estava o jovem oficial, fixo na mesma posição, com o rosto voltado para sua janela. Confusa, ela baixou rapidamente a cabeça e retomou seu trabalho por 2 horas a fio. Concentrada em sua atividade, conseguiu esquecer o rapaz, até que o pescoço começou a reclamar da posição forçada e Lizaveta ergueu o rosto. Seu corpo inteiro tremeu ao perceber que o homem continuava lá, sempre a observá-la. E de súbito ela se levantou, guardou seu material de costura e bordado e desceu para o almoço. Após a refeição, ela se aproximou com alguma ansiedade da janela, mas o oficial não estava mais lá. 2 dias depois, quando estava entrando na carruagem para um passeio com a condessa, viu o oficial. Ele passou por ela na calçada. Embora estivesse frio e o homem tivesse o rosto parcialmente coberto por um cachecol de pele de urso e pela boina militar, ela pôde ainda ver seus olhos. Sentiu-se perfurada pelo olhar dele, invadida por uma sensação nova e única para ela. E a partir desse episódio não passou um dia sem que o misterioso jovem aparecesse na calçada, no local de costume. Entre os dois ficou estabelecida uma espécie de camaradagem mútua e silenciosa. Trabalhando em sua janela, para aproveitar a luz da manhã, a moça começou a pressentir a chegada do militar misterioso, e quando erguia a cabeça, lá estava ele. Também o rapaz começava a tomar gosto pelo ritual. Ela percebia com seu olhar nítido de donzela que também o oficial era afetado pela emoção de troca de olhares com ela. Lizaveta via que as bochechas brancas do moço coravam um pouco quando os dois se olhavam rapidamente. E após uma semana de troca de olhares até moderados e especiais, Lizanka começou a sorrir para o jovem. E assim os dias iam passando. A primavera ia deixando a mão do inverno e pegando na mão do verão. E a moça triste ia se descobrindo alegre e apaixonada. É claro que a condessa reclamava do seu jeito aéreo da garota, mas ela não se importava mais com as broncas. Seu estado de espírito era tão leve que essas pequenas coisas do dia a dia não a atrapalhavam mais. Apenas um pequeno deslize a deixou preocupada. Bonjour, mademoiselle Liz, disse o jovem oficial Poltonski, entrando no quarto de sua avó. Bonjour, vovó. Passei aqui porque eu preciso lhe perguntar uma coisa. Oi, meu neto querido. O que você quer me perguntar, Paul? Eu gostaria de lhe apresentar um amigo meu e pedir que você me deixe convidá-lo para o baile de sexta-feira. Leve seu amigo ao baile. Lá você o apresenta para mim. Está bem. E eu posso saber quem é o cavalheiro que você vai apresentar à condessa? Perguntou Lizaveta. É o Narumov, você o conhece? Acho que não. Ele é militar? Sim. Por acaso ele é do corpo de engenharia do exército? Ah, não, ele faz parte da cavalaria. Mas por que o interesse? Você conhece algum oficial estrangeiro? Lizaveta sorriu sem responder à pergunta, e a condessa interrompeu a conversa dos jovens com um pedido para o seu neto. Oh, eu preciso que você me traga um bom livro, um romance.
Mas, por favor, nada de me trazer essas porcarias escritas hoje em dia. Eu detesto esse estilo dos novos escritores. Como assim, vovó? Eu não quero saber de livros onde o mocinho estrangula o pai ou a mãe. Também tenho horror de ler histórias com gente afogada. Tá certo, vovó. Eu vou escolher com cuidado um romance para você. Bem, agora eu tô indo. Até logo, vovó, até logo. Tchau, Lizaveta Ivanovna. Quando Paul saiu de casa, Lizaveta se sentiu mal, porque havia entregue parte do seu segredo para o neto de Condessa. Paul era frívolo em assuntos amorosos, do tipo que gosta de comentar as relações dos outros, e agora ele iria tentar descobrir quem era o oficial engenheiro por quem Lizaveta estava interessada. A moça se culpava por ter perguntado quem era o amigo de Paul, mas a curiosidade foi grande demais. Ela tinha esperanças de que esse amigo fosse o seu engenheiro e que ela pudesse falar com ele no baile. No dia seguinte, desanimada com o temperamento da condessa, que havia cancelado outro passeio, Lizaveta tirou o chapéu e o manto e ficou sentada na cama com um ar de angústia. Mas logo se animou, quando a condessa apareceu de súbito e ordenou que a carruagem fosse preparada, como se nada tivesse acontecido antes. Quando o veículo estava em frente à casa e as duas se preparavam para entrar nele, viu o engenheiro parado ao lado da roda traseira do veículo. Ela e seu coração pararam por um momento. Ele se aproximou, pegou seu braço e a olhou com firmeza. Algo derreteu dentro da moça. Seus joelhos tremeram, como se tivessem sido desparafusados. Sentiu que o jovem era bonito e que havia colocado um pequeno envelope em suas mãos. É claro, ela escondeu a carta dentro da luva e entrou na carruagem. Aqueles 4 segundos tinham sido os mais intensos de sua vida. No caminho, para interferir na alegria que a jovem estampava no rosto, a condessa não parava de importuná-la. O que está escrito naquela placa? Quem é aquele senhor que acenou para nós? Qual é o nome dessa ponte? E quase hipnotizada, Lizaveta respondia com monossílabos, de modo vago, com respostas absurdas. Será que o Paul vai se casar com aquela moça do baile? Perguntava a condessa. Eu acho que chove amanhã, Lizaveta respondia, imersa em seus devaneios. Mas será possível isso? Reclamava a condessa. Você enlouqueceu, menina? Você está bem? Você consegue me escutar, querida? Entende o que eu digo ou será que fui eu que enlouqueci? Mas Lizaveta Ivanovna não a escutava mais. Só pensava em qual seria o conteúdo da carta. Só queria chegar em casa, trancar-se em seu pequeno quarto e ler a carta. Cheirava até. Queria saber quais eram as intenções do jovem que tanto a observava. Finalmente, em seu quarto, depois de um interminável passeio, Lizaveta puxou a carta de dentro da luva com rapidez. Sentou-se na cama e começou a ler. Era, claro, uma declaração de amor, carinhosa, respeitosa e traduzida, palavra por palavra, de um romance alemão. Mas Lizaveta não conhecia nada da língua alemã e ficou deliciada com a carta. Após a leitura, ela havia mudado. Tinha entrado oficialmente em uma relação secreta e privada com um jovem desconhecido. Todavia, não gostava da firmeza dele. Não lhe parecia certo ficar todo aquele tempo a observando como um cachorrinho, sem vir falar com ela. Por isso ela estava confusa. Não sabia o que fazer. Não sabia se deveria se afastar da janela ou fechá-la. Não sabia se responderia à carta ou se encerrava ali aquela inusitada aproximação. Se respondesse à carta, não saberia o que escrever. Isso a deixaria muito angustiada. Como seria bom ter uma grande amiga de confiança para poder lhe contar tudo, para pedir conselhos. Mas não tinha, era sozinha. Após refletir, decidiu responder à carta. Sentou-se na mesinha do quarto, pegou o papel e, segurando a caneta, pôs o cérebro e o coração a serviço da escrita. Escreveu várias cartas. Todas foram rasgadas e os pedaços foram para o lixo. Nas primeiras tentativas se achou muito convidativa. Depois achou o seu tom muito frio. Mas, por fim, conseguiu redigir algumas linhas com as quais se sentiu satisfeita.
Estou convencida de que suas intenções são honráveis e de que você não pretende me causar mal com algum comportamento imprudente. Mas nossa aproximação não deve começar dessa forma. Assim, retorno a você sua carta e espero nunca ter motivo para me queixar desse desprezo desmerecido. No dia seguinte, assim que Hermann apareceu, Lizaveta levantou-se do seu local na janela, desceu as escadas, abriu a janela de ventilação do térreo e jogou a carta na rua, esperando que o jovem oficial a recolhesse. Hermann pegou a carta e caminhou até uma confeitaria, onde abriu o envelope. Reconheceu sua letra e depois viu a letra da moça. Leu a carta, sorriu como se já esperasse tal reação, guardou-a no bolso e seguiu seu caminho. Sua mente estava perdida nas possibilidades daquela intriga. Capítulo 5. 3 dias depois, uma garota de olhos claros, funcionária da chapelaria perto da casa da condessa, entregou uma carta para Lizaveta. Em princípio, a moça se assustou, pensou que era uma cobrança, mas logo reconheceu a letra de Hermann e sua ansiedade aumentou. Você se enganou, querida. Esta carta não é para mim, disse Lizaveta tentando evitar o contato com o engenheiro. É sim, o moço me indicou o endereço e me apontou você na rua. Ganhei um bom dinheiro para fazer a entrega. Por favor, tenha a bondade de lê-la. Lizaveta passou os olhos na carta e viu que Hermann queria se encontrar com ela. Não pode ser, gritou. Esta carta certamente não é para mim, falou chocada com a audácia de Hermann em solicitar um encontro sem nunca antes ter falado com ela. Irritada, rasgou a carta em pedacinhos. Se a carta não era para você, então para que rasgá-la em pedacinhos, hein? Reclamou a garota. Se a carta não era para você, eu tinha de devolvê-la inteira, certo? Olha aqui, querida, disse Lizaveta tentando controlar a fúria. Diga para a pessoa que lhe deu essa carta que ela deve se envergonhar do que escreve. E por favor, não me traga mais nada dele aqui. Passar bem. Mas Hermann não era um homem de desistir facilmente. Todo dia Lizaveta recebia uma carta dele, às vezes pelos correios, às vezes usando mensageiros e entregadores. Hermann sempre dava um jeito de driblar o bloqueio de Lizaveta. Suas cartas agora não eram mais cópias. Agora o pretendente escrevia de próprio punho, colocando toda a sua paixão, criatividade e imaginação a serviço de seus interesses. Aos poucos, Lizaveta desistiu de rasgar as cartas, desistiu de devolvê-las e ia se intoxicando lentamente com as palavras e com a atenção do oficial. Não demorou para que começasse a responder às mensagens, cada vez mais longas e afetuosas, até jogar para ele pela janela a última delas, aqui reproduzida. Essa noite haverá um baile na embaixada. A condessa vai estar lá. Deveremos ficar no baile até as 2 horas da manhã. Mas se você seguir minhas instruções, poderemos nos encontrar hoje. Quando a condessa sair, provavelmente os criados também irão embora, e você poderá entrar sozinho aqui em casa, sem que ninguém o veja. Talvez o caseiro, o velho suíço, fique na casa dos fundos, mas ele sempre dorme por volta das 10 horas. Venha por volta das 11h30, caminhe até a escadaria e vá para o andar de cima. Se por acaso você encontrar alguém na casa, pergunte pela condessa. Vão dizer que ela foi ao baile. Você se despede e vai embora. Mas fique tranquilo. Muito provavelmente você não vai encontrar ninguém. Quando chegar à sala, vire à esquerda e caminhe até a porta do quarto da condessa. No quarto existem 2 portas. A da direita vai dar no escritório da condessa, mas ela nunca entra lá. A da esquerda se comunica com um pequeno corredor que vai até o meu quarto. A carta era assim, direta como um manual de instruções. Não continha nem saudação inicial, nem uma de despedida. Não tinha carinho nem afeto.
Era um texto impessoal, pouco ou nada romântico. Uma carta confidencial com um objetivo claro: promover o encontro dos dois. Hermann tremeu como um tigre enquanto esperava chegar a hora marcada. Às 10 da noite ele já estava parado quase em frente à casa da condessa. O tempo estava horrível, ventava muito e caía uma chuva de granizo. Pedras enormes se espatifando nos paralelepípedos e nas calçadas. Hermann se abrigava sob uma marquise. Não havia ninguém nas ruas e os postes de luz pareciam temer alguma coisa com suas luzes a óleo vacilando na escuridão. Quando a tempestade de granizo virou neve com grandes flocos, 2 criados apareceram com a carruagem. Na penumbra, Hermann viu a condessa entrar no veículo, enrolada em um casaco de zibelina. Depois viu Lizaveta. Seu vestido estava coberto por um manto que parecia ser bem quente e confortável. Em sua cabeça, uma guirlanda de flores frescas. A porta da carruagem se fechou e o veículo avançou pela rua, abrindo 2 trilhos na neve que começava a se acumular. O porteiro suíço fechou o portão e as luzes da casa se apagaram. Inquieto, Hermann caminhava para cima e para baixo na rua da Condessa. Depois de um tempo, sob a luz de uma lamparina, viu seu relógio. Eram 11h20. Passou 10 minutos ali parado, sem tirar os olhos do relógio, acompanhando o rodar dos ponteiros, enquanto sua cabeça também parecia rodar. Às 11h30 em ponto, Hermann começou a se mover. Pulou o portão da frente e abriu a porta da sala. Pisando com leveza, atravessou o ambiente. Em uma cadeira ao canto, um criado dormia de forma bem pesada. Hermann procurava pisar nos tapetes para fazer menos barulho e, com rapidez, chegou até a escada. Capítulo 6. Seguindo as instruções de Lizaveta, Hermann entrou no quarto. Uma pequena lamparina estava acesa. O oficial ficou impressionado com o ambiente luxuoso. Embora já tivessem uma boa idade, os móveis eram suntuosos. Havia grandes sofás e poltronas, divãs de veludo, estantes forradas de livros. As paredes exibiam enormes quadros. Hermann ficou olhando para uma jovem e elegantíssima mulher retratada em uma das pinturas. Era a condessa em sua juventude, nos anos que passou em Paris, na época em que havia aprendido o truque das 3 cartas. Truque que Hermann ansiava por aprender. Sem refletir, movido apenas por sua ambição, Hermann examinava o quarto da condessa com extremo silêncio e cuidado. Seus olhos penetraram na atmosfera escura e dourada do ambiente, um ambiente fracamente iluminado. Quase sem respirar para não fazer barulho, Hermann vasculhava tudo com os olhos. Seu coração pulava como uma manada correndo, e ele tinha medo que o barulho acordasse o criado lá embaixo. Quando reconheceu as 2 portas, o engenheiro se acalmou. Uma dava no escritório da condessa. A outra ia para a passagem até o quarto de Lizaveta. Mudando o trajeto planejado por Lizaveta, Hermann abriu a porta do escritório, onde entrou e ficou no escuro. Fechou a porta. A condessa nunca entra aqui, pensou, e sentiu-se seguro. Ficou parado no escuro, pensando friamente no que ia fazer, até que o relógio do quarto badalou 12 vezes. Na primeira badalada, pensou que seus ossos iam desmanchar de medo e susto, mas depois voltou a se acalmar. À 1 da manhã, o relógio não o assustou, e às 2, o som forte tirou um sorriso do rosto do jovem, que continuava escondido no escuro do escritório da condessa. Logo escutou o ruído da carruagem vindo pela rua fria. Escutou as patas dos cavalos, um relincho, as vozes dos criados. Sentiu que a iluminação da casa aumentava. Escutou vozes das empregadas da casa. Sentiu o cheiro de café. Ouviu a porta do quarto abrindo. Escutou Lizaveta e a condessa conversando. Depois identificou os passos decididos de Lizaveta. Entendeu que a garota tinha aberto a porta que dava passagem ao seu quarto. Devia estar ansiosa, pensou Hermann.
e por um breve momento sentiu-se culpado por não ter ido até o quarto dela como estava combinado. Mas logo esse sentimento, que considerou uma fraqueza, foi substituído pela ansiedade e pela expectativa de realizar seu objetivo principal. No quarto, a condessa dispensara as empregadas. Estava exausta após o baile. Doía para ela admitir, mas estava ficando muito velha para manter o ritmo das festas na alta sociedade russa. Em frente ao espelho, a velha senhora despiu-se, pôs seu pijama, apagou as luzes principais do cômodo que as empregadas haviam acendido e, sob a fraca luz de uma lamparina, acomodou-se na confortável poltrona perto da cama. Esticou as pernas e as apoiou sobre a banqueta. Livrando-se dos sapatos, sentiu um alívio nos dedos. Ficou alguns minutos apreciando o silêncio da noite, perdida em suas memórias cheias de cores, rostos, vestidos e músicas, até que seus olhos se fecharam devagar. Sabia que a sua falta de sono habitual não a deixaria dormir, mas gostava de repousar com os olhos fechados. No escritório, o oficial imaginava Elizaveta entrando em seu pequeno quartinho. Imaginou a cara de decepção dela ao constatar que ele não estava lá. Chegou a sorrir ao pensar em qual seria a reação da moça se soubesse que seu pretendente estava escondido no escritório da condessa, pronto para entrar em ação e mudar a sua vida. Seus pensamentos mudaram de direção quando percebeu que a luz do quarto havia se apagado e que a casa voltava ao silêncio. Com cuidado, Hermann abriu a porta do escritório e entrou no quarto. Logo viu a condessa na poltrona e se aproximou dela. Quando chegou em frente à velha senhora, Hermann tomou um susto. Ela abriu os olhos. Os pelos do engenheiro se arrepiaram e ele teve vontade de gritar, mas controlou sua voz e rapidamente tapou a boca da condessa com sua mão esquerda. Ela arregalou os olhos. Seus braços tremiam. Acordar com um estranho no quarto não é nada tranquilo. Não se assuste, pelo amor de Deus. Não fique com medo, disse Hermann com a voz baixa, porém firme. A condessa olhou para ele com pavor nos olhos, mas nada disse. Pensando que a velha senhora não o havia escutado, Hermann repetiu sua frase no ouvido dela. A condessa assentiu com a cabeça e o oficial retirou sua mão da boca da senhora. Escute, eu estou aqui porque a senhora pode mudar a minha vida. A senhora pode assegurar a minha felicidade. E o melhor disso é que isto não vai lhe custar nada. A condessa tinha uma expressão intrigada e assustada no rosto, e Hermann continuou. Eu sei que a senhora conhece um truque. Eu sei que a senhora sabe como usar a sequência das 3 cartas invencíveis. Hermann parou de falar quando percebeu que a expressão no rosto da condessa havia mudado. Agora ela sabia do que estava falando. Isso foi uma piada, rapaz. Uma brincadeira, muitos anos atrás, disse a condessa com a voz tensa. Não é possível. Eu não acredito. A senhora ajudou até o velho Chaplinsky e agora não quer me ajudar? Eu posso lhe assegurar, meu jovem. Aquilo tudo foi uma grande brincadeira, disse a condessa tossindo. E por que a senhora não me diz quais são as 3 cartas e como usá-las? Por quê? A condessa se mantinha quieta. Temia a reação do rapaz e estava preocupada com a forte emoção que sentia. Por que ou para quem você está guardando esse segredo? Para seus netos não pode ser, pois já são todos ricos e não sabem o valor do dinheiro. Nunca tiveram de lutar para ter as coisas. São diferentes de mim, que sempre trabalhei duro e por isso sei como é difícil conseguir as coisas. Por isso você tem que me contar. Você tem que me contar o segredo das cartas. A condessa continuava quieta, mas seus olhos se arregalaram ainda mais, quando Hermann se pôs de joelhos aos seus pés, falando: Por tudo que há de mais sagrado, condessa, por toda a alegria que seu coração de mãe, de avó e de mulher já sentiu na vida, eu lhe rogo, por favor, revele o segredo das cartas para mim. Mas a condessa permanecia imóvel, com os olhos vivos e cheios de temor.
Por favor, mulher, diga-me qual a importância que esse segredo tem para você. Você nem joga mais cartas. Revele esse segredo para mim e eu serei o que você quiser. Mesmo que traga com ele uma maldição, uma série de pecados, não importa. Eu estou pronto até para assumir seus pecados como meus se você me disser qual é o truque. Mas a condessa, cada vez mais aterrorizada, nada respondia. Hermann continuava implorando de joelhos. Condessa, a minha felicidade, a felicidade da minha futura esposa, de meus futuros filhos e netos está nas suas mãos. Revela o segredo, revela, e você terá a minha devoção como se fosse uma santa. Revele o segredo para mim, disse Hermann no volume máximo permitido pelo silêncio da noite. Mas a condessa não pronunciou nenhuma palavra, e Hermann resolveu se levantar. Pois muito bem, sua velha decrépita. Se não falar por bem, vai falar por mal. Com essas palavras, ele sacou uma pistola do bolso do casaco. Ao ver a arma, a condessa recebeu a segunda onda de choque nervoso da noite. Virou a cabeça e tentou se encolher na poltrona, como se assim se protegesse de um possível tiro. Ora, acabe logo com essa criancice e me diga o segredo. Mas a condessa não se movia. Eu vou lhe perguntar pela última vez. Quais são as 3 cartas? A velha dama não respondeu. Mas Hermann não precisou atirar. Tinha percebido que a condessa... a condessa estava morta. Capítulo 7. Quando entrou em seu quarto, Lisaveta tinha o coração disparado. Não saberia direito o que fazer se o rapaz misterioso estivesse lá dentro. Acendeu a lamparina e constatou que o quarto estava vazio. Um misto de decepção e alívio percorreu seu corpo. Assim que chegou do baile, teve trabalho para convencer a empregada de que não precisava de ajuda para retirar seu vestido. A mulher ficou desapontada, pois havia acordado àquela hora só para isso. Lisaveta sentiu um pouco de vergonha de sua atitude. Mal tinha dado atenção à condessa, só pensava em encontrar seu correspondente, e agora ele a tinha deixado na mão. Sentou-se na cama, ainda de vestido, e começou a lembrar dos últimos acontecimentos da sua vida. Não fazia nem 3 semanas desde que vira o jovem oficial pela primeira vez através da janela e já trocava cartas frequentes com ele. E nessas cartas ele a havia induzido a convidá-lo para uma visita noturna. Teve raiva de si mesma, lembrando que nunca tinha ouvido a voz daquele rapaz. Que sabia seu nome era apenas Hermann, só porque ele havia assinado algumas das cartas com esse nome, porque, no baile daquela noite, algo curioso havia acontecido. Paul Tonsky, o neto da condessa, um pouco irritado porque sua pretendente, a princesa Pauline, não o procurava com os olhos, resolveu tirar Lisaveta para dançar. Queria com isso causar ciúmes na princesa. Para tanto, dançava com Lisaveta, sem ao menos olhar para a princesa, assumindo um ar de indiferença e puxando conversa com a tutelada de sua avó. E durante a dança, uma mazurca interminável, Paul procurou provocar Lisaveta. Paul queria saber mais sobre o interesse da moça pelos oficiais da engenharia, tudo porque dias antes a moça havia perguntado se um amigo de Paul era engenheiro. Eu sei muitas coisas que você não sabe, Lisa. Lisaveta se sentiu ameaçada. Era como se o seu segredo, sua aproximação sigilosa com o oficial misterioso tivesse sido descoberto. E quem lhe revelou essas muitas coisas, Paul? Quis saber, Lisaveta. Um amigo meu, um sujeito muito distinto. E ele tem nome, Paul? O nome dele é Hermann. Lisaveta chegou a perder o passo na dança, enquanto Paul Tonsky continuava. Esse Hermann tem uma personalidade muito romântica, sabe? Eu posso dizer que ele tem um perfil de Napoleão e a alma de um Mefisto. Eu não duvido que
não tenha pelo menos uns 3 crimes na consciência. Ei, você ficou tão pálida de repente, o que houve? Desculpa, é que eu estou com dor de cabeça. Mas pode me contar mais sobre esse Herman? Esse é o nome dele, certo? Foi o que ele disse? Ele me contou que um amigo dele se interessou por você, mas não quis me dizer quem era. Disse apenas que não gosta dos modos desse sujeito. Disse que agiria de forma totalmente diferente se ele fosse seu pretendente. Mas o que o amigo desse Herman faz? Ele contou? Queria saber, Lizaveta, surpresa com essas notícias. Ah, não. Ele não quis dizer quem era. Mas quem será ele? De onde será que ele me conhece? Eu sei lá. Talvez da igreja ou de algum baile. Só Deus sabe, Lizaveta. Mas o que eu acho mesmo é que Herman, o meu amigo, está com ciúmes desse sujeito. Eu acho que o próprio Herman gosta de você, minha cara. A conversa foi interrompida quando as 2 damas se aproximaram do casal perguntando: esquecimento ou arrependimento? Poltonski escolheu a própria princesa Pauline e em uma nova dança se reconciliou com ela. Lizaveta voltou para a mesa onde estava a condessa. Sentou-se e ficou pensando que o tal amigo de Herman só podia ser o próprio Herman. Ele certamente teria inventado um amigo para poder conversar sobre Lizaveta com Paul, sem despertar muita curiosidade do neto da condessa. Esse interesse de Herman deixava Lizaveta lisonjeada. Ela gostaria de ter continuado a conversa com Paul, mas agora ele não mais pensava na vida amorosa da serviçal de sua avó. Estava mais concentrado em guiar os passos da jovem nobre pelo salão. Sentada em sua cama, Lizaveta pensava na vida, ainda de vestido e com a guirlanda de flores na cabeça. De repente, viu a porta se abrir e gelou quando Herman entrou no quarto. Onde você estava? Perguntou com sua voz de susto e sussurro. Eu saí agora do quarto da condessa e ela está morta. O quê? Meu Deus, o que você está me dizendo? O pior é que eu acho que fui eu quem a matei. Ela o olhou aterrorizada e sentiu as palavras de Poltonski ecoando em seu cérebro. Eu não duvido que ele não tenha pelo menos uns 3 crimes na consciência. Herman sentou em uma poltrona, perto da garota, e contou tudo o que havia acontecido. Ela escutou com uma expressão de terror no rosto. Era quase inacreditável, pensava. Então todas aquelas cartas apaixonadas, todos os desejos ardentes, toda a vontade de encontrá-la, tudo isso não tinha sido feito por amor, mas por dinheiro. Tinha sido usada por ele para que pudesse ter acesso à casa da condessa, para que em última análise ele pudesse matar a velha indefesa. Sem suportar os fatos, Lizaveta começou a chorar. Lágrimas pesadas caíam de seus olhos negros. Herman a olhou em silêncio. Também seu coração estava exposto a fortes emoções. Contudo, não era o sofrimento da jovem que o afligia, nem a triste beleza da expressão dela contra a fraca luz da lamparina. Nada disso o sensibilizava. Tampouco sua consciência estava pesada por ter causado a morte de uma velha senhora. Apenas a perda irreparável do segredo das cartas. E com ele a possibilidade de ficar rico é que entristeciam a alma endurecida do engenheiro. Você é um monstro! Um monstro! Lizaveta disse, tentando controlar o rio selvagem de suas emoções. Mas eu não queria que ela morresse, veja! A minha arma nem estava carregada. Sem forças e ânimo para discutir, Lizaveta nada falou e ambos ficaram quietos por um bom tempo. Quando começou a amanhecer, Lizaveta enxugou o rosto, levantou-se e apagou a lamparina. A luz pálida do início do dia entrava no quarto. Herman permanecia sentado e tinha um vinco na testa. Naquela pose, Lizaveta pensou que ele parecia mesmo um jovem Napoleão, como Paul havia dito, e nesse pensamento a deixou ainda mais abatida. Como é que eu faço para sair da casa? Ele disse, rompendo o silêncio.
Pensei em te levar até uma escada secreta que não usamos nunca, mas para isso teríamos de passar pelo quarto da condessa, e eu tenho medo de ir até lá. Então me diz como achar essa escada e eu vou sozinho. A garota abriu uma gaveta, entregou-lhe uma chave e explicou como chegar à escada. Ele a segurou com as mãos frias e fracas, beijou sua cabeça baixa e saiu do quarto. Passou pelo corredor e entrou novamente no quarto da condessa. A velha continuava lá sentada. Parecia petrificada na tênue luz do amanhecer. Seu rosto tinha uma tranquilidade profunda. Por longos minutos, Hermann parou em frente a ela e a observou, como se estivesse se convencendo do que havia feito. E depois entrou no escritório e achou o alçapão do piso. Abriu e se enfiou na escada escura, cheio de emoções estranhas. No térreo, Hermann encontrou uma porta que não era aberta há um bom tempo. Seguiu por um estreito corredor que o conduziu a um beco lateral e de lá ganhou a rua. Capítulo 8. 3 dias após a noite fatal, às 9 da manhã, Hermann compareceu ao convento, onde estavam sendo prestadas as últimas homenagens aos restos mortais da velha condessa. Apesar de não sentir remorso algum, Hermann não conseguia se livrar de uma crescente voz na sua consciência a repetir-lhe: "Você matou a velha! Você matou a velha!" Hermann não era um sujeito religioso, mas como jogador acreditava na sorte e no azar. Era excessivamente supersticioso e, por acreditar que a condessa poderia exercer uma má influência em sua vida, resolveu comparecer ao seu funeral para se desculpar e implorar perdão. A igreja estava repleta. Familiares, amigos religiosos, curiosos, boa parte da sociedade lá estava para se despedir da condessa. Foi difícil para o engenheiro abrir caminho em meio à multidão para aproximar-se do caixão. O féretro repousava sobre um luxuoso cadafalso coberto com veludo. Dentro do caixão aberto, a falecida condessa estava deitada, vestida com uma elegante roupa de cetim. Em volta dela, os familiares e os serviçais se reuniam em grupos separados. A maioria estava quieta. Alguns conversavam baixo. Ninguém chorava. Os netos e os bisnetos tinham uma expressão triste, mas devido à idade da condessa, sua morte foi recebida como algo natural. Para muitos membros da família, a velha anciã, mesmo quando viva, não parecia fazer parte do mundo real deles. Um reconhecido sacerdote realizou a cerimônia fúnebre. Seu sermão usou palavras simples e sensíveis para homenagear a morta. E após o sermão, os parentes deram o último adeus para a anciã. Em seguida, os inúmeros convidados começaram a contornar o corpo para se despedir. E depois dos convidados foi a vez dos funcionários. A última pessoa desse grupo era uma velha empregada da casa, quase da idade da condessa, visivelmente abatida com a cerimônia. Quando ela deixou a área do caixão, Hermann decidiu se aproximar. Ajoelhou-se no mármore frio e ficou ali por alguns minutos. Quando levantou, tão pálido quanto a falecida, cambaleou e teria caído por cima da defunta se não tivesse se segurado na alça do caixão. Nesse momento lhe pareceu que a condessa morta lhe dardejava um olhar zombeteiro e lhe piscava um olho. Assustado, Hermann soltou a alça, deu um passo em falso para trás e foi no chão. Lisaveta, vendo a cena, passou mal já na saída da igreja. O episódio causou um burburinho nos convidados, perturbando a formalidade da cerimônia. No resto do dia, Hermann continuou estranho. Almoçou em um restaurante totalmente fora da sua rota diária e bebeu muito vinho, o que não estava acostumado a fazer. Esperava que a bebida lhe pudesse acalmar, mas o vinho lhe surtiu um efeito contrário, deixando seu cérebro e sua imaginação ainda mais agitados. Chegando em casa, atirou-se na cama, sem ao menos despir-se, e caiu em um sono profundo. Quando acordou, já era noite, e a lua brilhava depois do vidro da janela. Seu relógio dizia que eram 15 para as 3 da madrugada. Bem, estava sem sono agora. Sentou-se na cama e pensou no funeral da condessa. Ela havia piscado mesmo para ele ou estaria louco?
Foi retirado de suas reflexões quando, de canto de olho, notou que alguém da rua o observava. Olhou pela janela, mas não viu ninguém. Talvez fosse um bêbado cambaleando pela rua, pensou. Quando ia ao banheiro lavar o rosto, escutou a porta da frente se abrindo. Escutou os passos. Eram lentos, eram leves, passos de chinelos de dormir, concluiu alarmado. Correu até a sala temendo estar sendo assaltado, torcendo para que fosse sua antiga empregada que, por algum motivo insólito, o estivesse visitando naquela hora. Mas quando chegou à sala, viu algo que era pior. Era bem pior, pois à sua frente, vestindo as roupas brancas de cetim, estava a condessa. A condessa. Eu vim lhe visitar contra minha vontade, disse ela com a voz firme. Eu fui ordenada a realizar o seu pedido. Veja. 3, 7 e As. São as cartas que o farão vencer se jogadas em sequência. Caso você respeite as 3 regras, jogue apenas uma vez nas próximas 24 horas. E nunca mais volte a jogar pelo resto da sua vida. Eu lhe perdoo pela minha morte. Mas você vai ter de cumprir a 3ª regra. Casar com a minha amiga Elizaveta Ivanovna. Hermann, boquiaberto, não conseguiu falar nada. Apenas assistiu a condessa dar-lhe as costas e caminhar em direção à porta, até desaparecer. Depois escutou o portão da frente abrir e fechar novamente, e sentiu que lhe olhavam pela janela da rua. Sentou-se e ficou paralisado por vários minutos. Depois levantou e foi até o portão da frente. Estava trancado. Tentou em vão acordar o porteiro, muito bêbado e sonolento. Voltou para casa. Entrou no quarto e resolveu anotar tudo o que acabara de passar. Capítulo 9. Como 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, 2 ideias também não podem coexistir no mundo moral. E assim a sequência de cartas 3, 7 e As tiraram a morte da condessa da cabeça de Hermann. Agora ele só pensava nas cartas. Se, por exemplo, visse uma garota deslumbrante na rua, ele pensaria: que linda ela é, parece um 3 de copas. Se visse algum sujeito corpulento, pensaria que era um As. As cartas o perseguiam e quase tudo. Elas assumiam formas diferentes e pareciam possuir as pessoas. Hermann viu flores que eram a carta 3, viu portais góticos de igrejas e prédios antigos que eram iguais à carta número 7, e viu aranhas que se transformavam em vários ases. Em meio às alucinações, só um raciocínio monopolizava sua mente e alma: lucrar e muito com um segredo obtido de forma tão cruel. Pensou em ir até Paris e tentar a fortuna em uma das famosas casas de jogo da capital francesa, mas tinha de jogar em até 24 horas, pelo que entendera da aparição da condessa. Por isso optou por conversar com Narumov, que estava acostumado a organizar partidas, como a descrita no começo desse livro. Narumov lhe contou que algum tempo atrás havia existido em Moscou uma sociedade de jogadores ricos, presidida pelo famoso Tchekalinsky, que passara toda a sua vida jogando cartas e havia acumulado milhões em rublos. Tchekalinsky era experiente e tinha fama de muito honesto, o que lhe ajudou a abrir o clube de jogadores ricos em Moscou, e o seu jeito agradável, suas boas maneiras o fizeram famoso. Quando já havia ganho muito dinheiro, resolveu mudar para São Petersburgo, onde ainda recebia jovens jogadores da capital para partidas envolvendo boas somas. Olha, veja, são jogos de cartas muito disputados, disse Narumov. Os jogadores aqui preferem o carteado aos bailes e as emoções do tapete verde ao flerte com as garotas da sociedade. Você tem certeza de que quer jogar? Hermann estava decidido.
A dificuldade lhe dava ânimo. Esperava limpar seus adversários e sair da mesa de jogo rico. Entraram em um ambiente luxuoso, uma espécie de cassino, repleto de empregados e apostadores bem vestidos. Haviam generais, membros do governo e da nobreza jogando. Narumov apresentou Hermann para um homem de cerca de 60 anos de idade, elegantíssimo, com os cabelos cor de prata caprichosamente penteados para trás. O homem parecia ter um sorriso perpétuo no rosto. Hermann apertou a mão de Tchekalinsky e seu destino começou a mudar mais uma vez. Era uma partida difícil. Hermann enfrentava Tchekalinsky, um banqueiro e um coronel do exército. Vinha saindo bem, super atento e motivado. Após anos apenas olhando, era a primeira vez que jogava, e isso lhe dava um grande prazer. No começo da rodada final, Tchekalinsky apostou a quantia de 100 rublos. O banqueiro e o coronel desistiram, mas Hermann comprou mais uma carta e disse: "Eu acompanho a sua aposta de 100 rublos e aposto mais." "Oh, e de quanto mais seria sua aposta, senhor?" quis saber Tchekalinsky. "De 47.000 rublos, senhor," disse Hermann com confiança. Hermann está completamente maluco, pensou Narumov. Deixe-me informá-lo, cavalheiro, começou Tchekalinsky com seu eterno sorriso, que essa é uma aposta muito alta. Ninguém aqui nunca apostou mais do que 300 rublos de uma vez só. Certo, mas o senhor vai aceitar a minha aposta ou não? Com classe, Tchekalinsky assentiu com a cabeça e acrescentou: "Eu só gostaria de lembrá-lo que, bem, as apostas nessa casa de jogo são pagas em dinheiro vivo. Eu confio na sua palavra, mas para proteger os demais frequentadores da casa, eu peço que me mostre uma quantia de que pode pagar o valor apostado." Hermann retirou do seu bolso um documento bancário que comprovava que ele dispunha do valor. O jogo prosseguiu e Hermann venceu, lançando um 3. Tchekalinsky franziu a testa, mas manteve o sorriso no rosto e perguntou: "Você quer receber agora?" "Sim, por favor." De uma maleta, Tchekalinsky retirou cheques administrativos que Hermann poderia trocar por dinheiro no banco. Narumov estava extasiado. Hermann tomou uma limonada no bar e foi para casa. Tinha acabado de dobrar o seu patrimônio. No outro dia, Hermann voltou à casa de jogos. Tchekalinsky o recebeu com alegria, e em pouco tempo já estavam jogando com mais um oponente. Com um 7, Hermann venceu seus adversários e embolsou mais 100.000 rublos. Depois de embolsar o dinheiro de forma muito fria, foi para casa. E na noite seguinte, quando apareceu na casa de jogos, todos os apostadores pararam seus jogos e suas conversas. Hermann era o centro das atenções e todos queriam acompanhar sua partida contra Tchekalinsky. Dessa vez, apenas os dois dividiram a mesa de jogo. E apesar de pálido, o jogador famoso ainda sorria. As cartas foram embaralhadas e distribuídas. No auge da partida, os dois adversários mostraram suas cartas. Sobre a mesa, um as e uma dama. "Meu as de espada venceu! Meu as de espada venceu! Meu as de espada venceu!" gritou Hermann mostrando sua carta. "Não, Hermann", disse Tchekalinsky de modo muito educado. "Sua dama de espadas perdeu." "O quê?" Hermann olhou e realmente, a carta que ele havia jogado era uma dama de espadas, e não um as. Ele não acreditava no que via. Tinha perdido tudo. Estava tão certo de que possuía um as, mas na verdade tinha uma dama. Olhando para a dama de espadas por um momento, lhe pareceu que ela lhe sorria ironicamente, chegando até mesmo a piscar para ele em uma lembrança marcante. "A velha condessa!" exclamou com a voz engolida de terror. Tchekalinsky recolheu seu dinheiro.
E Hermann ficou sentado e curvado na cadeira por um bom tempo paralisado. E quando saiu dali, todos na casa de jogos tinham pena dele. Mas foi uma partida brilhante, disse um general para Tchekalinski, e aos poucos a rotina das mesas voltou ao normal. Bem, o que eu posso dizer? Atualmente Hermann está fora de si, confinado ao quarto 17 do manicômio Abolkov. Não responde a nenhuma pergunta que lhe é feita, mas constantemente repete com rapidez incomum as palavras 3, 7, as. 3, 7, dama. Lizaveta Livanovna casou-se com um jovem amável, filho de um ex-administrador da Condessa. Ele trabalha para o governo em um cargo bem remunerado, dando a Lizaveta a possibilidade de ajudar seus parentes mais pobres. Poltonsky foi promovido a capitão e se casou com a princesa Pauline. E este foi A Dama de Espadas. Comentário do narrador. Olá, meus caros amigos. Bom, o conto é autodemonstrativo e eu percebo que há uma paixão muito grande no ser humano em jogar. Eu não sei se falta um protagonismo mais natural para ele, para que consiga vencer por suas próprias aptidões, a ponto dele recorrer à sorte. E eu já vi pessoas, inclusive familiares, que perderam tudo, absolutamente tudo para o jogo, e é realmente muito triste isso, viu? É uma situação assim de perder a esposa, perder o contato com os filhos, se afundar em dívidas por causa do jogo. Eu, particularmente, eu não gosto de jogos, embora eu, quando jovem, jogava muito videogame. Hoje, nem videogame eu jogo assim por uma simples questão de... na verdade, eu não sei muito porque eu não gosto de jogo, sinuca, totó. Eu acho que é uma chatice minha mesmo, viu? Mas essa coisa da maldição, né? Assim como o Demônio na Garrafa, como outros contos que eu já narrei aqui, eu gosto muito dessas histórias, né? A Mão do Macaco, né? São muito interessantes e sempre trazem... se você gostou desse conto e quer ouvir contos parecidos, eu tenho aí A Mão do Macaco, ou A Pata do Macaco. De quem que é essa aí, gente? É do Richard Matheson? Não é, não, do Richard Matheson. É do William Jacobs. É o conto mais conhecido dele, né? Tem no contosdeterror.site também, vocês podem ler lá ou ouvir com o professor aqui narrando, ok? Tem também A Caixa, que eu acho interessantíssimo. Esse do Richard Matheson, tem 2 gravações aqui no canal. A Caixa, Richard Matheson, né? E o último é O Demônio da Garrafa, que é do Stevenson, não é? De Robert Louis Stevenson. Para você que não lembra desse nome, é o criador do Médico e o Monstro, uma das 3 obras mais importantes de terror de todos os tempos. Então, tem outras histórias perdidas aí nos quase 900 contos que eu já narrei, mas você vai ter que ouvi-las. Gostou dessa história? Deixe o seu comentário. É a literatura russa aqui no canal Conta um Conto. Até a próxima. E cuidado com os jogos de cartas.